Fala, Fogão! No segundo vídeo dessa série, em que eu faço um raio-x do elenco do Botafogo para o Campeonato Brasileiro, eu vou fazer uma avaliação das opções que a gente tem para volante e meia, tá? Vou fazer uma avaliação aqui bem bacana para a gente saber quanta qualidade a gente tem, o que precisa melhorar, coisas assim importantes para a gente chegar a uma conclusão depois sobre aquilo que o Botafogo de fato pode brigar na competição. Só que antes de começar, tenho dois destaques. O primeiro deles é que no primeiro vídeo dessa série eu falei sobre os nossos goleiros, laterais e zagueiros, sobre o sistema defensivo. Se você ainda não conferiu esse vídeo, o card está aqui em cima para você poder conferir, mas eu também vou botar o link desse vídeo na descrição. Dessa maneira você vai poder depois dar um confere lá, e eu recomendo que você faça esse confere porque ficou um vídeo bem bacana, fiz uma avaliação bem completa sobre o nosso sistema de defesa, o que precisa melhorar, onde é que a gente tem qualidade, onde é que está deixando a desejar ainda, enfim, ficou bem legal, então confere lá. E o segundo destaque é que no terceiro vídeo dessa série eu vou falar sobre os pontas e centroavantes. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, clica aí no botão aqui embaixo em inscrever-se e depois clica no sininho para ativar todas as notificações. Dessa maneira, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado e vai poder conferir. Então, destaques dados, vamos ao que interessa, vamos falar aqui dos volantes e meias que o Botafogo tem no elenco principal. E eu destaco a questão do elenco principal porque no time do Botafogo, tá, treinando lá com os profissionais, a gente pode ter sim jogadores da base, por exemplo, o Romildo, tá, que é da base, mas que no site oficial do Botafogo não consta como integrante do elenco principal. Tá? No elenco principal, segundo o site do Botafogo, a gente tem 3 opções para volante: Cícero, Caio Alexandre e Luiz Otávio. E para meia, nós temos 2 opções, Honda e Bruno Nazário. Embora o Honda esteja jogando de volante no time do Alto Oeste, tá? Mas esses são os 5 jogadores que eu vou avaliar aqui. Não vou falar de outros jogadores que são da base, mas estão integrando o profissional, treinando lá com o grupo, já que no site oficial do Botafogo não constam como integrantes do elenco principal, certo? Então é uma observação aqui importante a se fazer. Vamos começar falando sobre o titular da posição indiscutível, que é o Caio Alexandre. O Caio Alexandre é um jogador que tem demonstrado muito potencial desde as nossas divisões de base. Inclusive o Botafogo quase fez o sacrilégio de negociar o Caio Alexandre com o Corinthians para manter aqui o Jean e o Moisés. Se você não lembra dessa história, eu estou relembrando aqui, porque é um absurdo isso. Imagina a gente perder uma potencial revelação para manter Jean e Moisés, né? É um absurdo que, mais um, né, que a diretoria do Botafogo gosta de fazer ao longo dos últimos anos. Das últimas décadas, né, dá para dizer. Mas que bom que a gente não perdeu o Caio Alexandre, até porque a torcida do Botafogo tem uma grande expectativa em cima do atleta, que está mostrando muita versatilidade, qualidade na saída de bola, visão de jogo, faz uns lançamentos longos que não é qualquer jogador que tem essa capacidade de fazer, a gente tem que reconhecer isso. E também vale aqui destacar sobre o Caio Alexandre o quê? Que ele é um volante moderno. Um volante que aparece na frente, que participa ativamente da construção da jogada, né? Não é simplesmente aquele volante butinudo que desarma e passa para o lado. Desarma, inclusive, que é um ponto que eu reconheço aqui que o Caio Alexandre precisa evoluir, tá? Nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que é natural o Caio Alexandre oscilar, tá? Esse é um ponto que a gente tem que falar. É um jovem jogador, não dá para esperar aqui da primeira à 38ª rodada, imaginando que ele jogue todas as partidas, o que é difícil, né? O volante normalmente acaba ficando suspenso e tal. Mas não dá para imaginar que da primeira à última rodada, o Caio Alexandre vai só crescer. Vai ter momentos que ele vai estar em baixa, vai ter outros jogos que ele vai jogar muito, vai fazer um lançamento assim preciso, perfeito. Vai acontecer de tudo. É um jovem jogador que vai jogar sua primeira Série A. Então muita coisa vai acontecer. E o que eu espero do Caio Alexandre, naturalmente além do bom futebol, é que ao final do campeonato a gente tenha um outro jogador. Um jogador mais desenvolvido taticamente, fisicamente, tecnicamente. É isso que eu espero de uma revelação que tem potencial sim para se tornar um grande jogador. Na minha opinião, inclusive, o Caio Alexandre é o tipo de volante moderno que tem espaço no futebol europeu, num grande centro, caso ele alcance esse desenvolvimento que toda a torcida do Botafogo espera dele, tá? Hoje ele é uma promessa que está mostrando talento, que merece a vaga de titular no Botafogo, não dá para negar isso, até porque as outras alternativas que a gente tem não estão no nível do Caio Alexandre. Então a gente tem que sim valorizar o Caio Alexandre, torcer pelo sucesso dele e naturalmente que ele faça um campeonato brasileiro de acordo com a expectativa do torcedor. O Paulo Autuori está apostando no jogador e o Honda inclusive já elogiou o Caio Alexandre. O Honda que é um cara que rodou aí por vários países, jogou futebol em vários lugares. Se o cara fala que o Caio Alexandre tem potencial,
É porque ele realmente tem potencial. O cara já viu vários jogadores de várias nacionalidades e ele enxerga no nosso jovem volante potencial para realmente crescer, se desenvolver, e isso faz muito bem ao Botafogo. O Botafogo tem um primeiro volante como o Caio Alexandre, que tem qualidade na saída de bola, que tem essa capacidade de fazer um lançamento longo, uma inversão de jogada, agrega muito a qualidade do nosso time, tá? O problema não é o Caio Alexandre. O problema são as alternativas que a gente tem em relação a ele. O primeiro reserva, eu imagino, que seja o Luiz Otávio, tá? Por que o Luiz Otávio? Porque o Cícero foi dado como negociável há muito tempo. Tá agarrado ali no Botafogo, não sai de jeito nenhum, mas a diretoria do Botafogo já falou, nós não contamos com o Cícero. Só que o jogador não quer sair de jeito nenhum, naturalmente, né? Você ia querer sair de um lugar que o seu contrato é de 230, 235 mil, ele não vai ganhar isso em lugar nenhum. E o Cícero não tá errado, ele tá no direito dele. O Cícero ele tem que sair na nossa visão. Mas se você estivesse lá no lugar dele, com um contrato que foi assinado, renovação automática, te garantindo 230, 235 mil, eu duvido que você ia sair. Eu não sairia, mesmo que eu não estivesse jogando. Ainda mais sabendo que em outro lugar eu não vou conseguir isso. Foi erro do Botafogo fazer essa renovação de contrato com o Cícero. Foi erro inicial trazer o Cícero, né? Já começa por aí. E a renovação automática, então, nem se fala, né? Enfim, ele tá no elenco, mas não considero que é o reserva imediato em relação ao Caio Alexandre. Um jogador que é dado como negociável não pode ser o reserva imediato de ninguém. Vamos combinar. Falei isso sobre o Juan Renato na zaga, que também é dado como negociável, e falo isso aqui em relação ao Cícero. Um jogador dado como negociável não pode voltar a entrar em campo. Para mim é uma regra básica. Mas eu não acho que isso vai acontecer, tá? Acho que o Cícero vai jogar com o Paulo Autuori, porque o Paulo Autuori às vezes nem concorda que o jogador tem que sair. Muitas vezes isso acontece, né? A diretoria já falou que tem que negociar, porque o salário é muito alto, mas às vezes o técnico não concorda. E eu acho que é isso que vai acontecer com o Cícero. Talvez ele jogue muitas partidas nesse brasileiro. O torcedor botafoguense já fica de cabelo em pé. Eu não, porque o cabelo aqui tá complicado. Mas quem tem, fica com o cabelo em pé, né? Enfim, Luiz Otávio. É um jogador que a torcida do Botafogo, nas vezes em que viu jogar, não teve tanta segurança nele. Tá? Tudo bem que nas duas primeiras partidas que ele jogou de titular, o Valentim, né? O Valentim, ele inventou o Luiz Otávio de camisa 10. O jogador vem para ser volante e o Valentim colocou ele de 10. Lembra? Nas duas partidas iniciais do Botafogo no ano, o Luiz Otávio jogou mais avançado, não jogou nada. Então assim, eu acho que é até injusto com o jogador a gente fazer uma avaliação de cravar assim, esse cara é muito ruim, não dá para saber. Porque ele quase não jogou. Os poucos minutos que ele teve em campo, não dá pra fazer uma avaliação de, é um grande jogador, ou é um jogador que tem potencial, não dá. Então assim, é uma incógnita total o Luiz Otávio. O que dá pra saber é que ele é um jogador que não tem a mesma qualidade do Caio Alexandre, né? Não à toa, ele não é titular, ele é reserva. Mas também passa a impressão que o Luiz Otávio é um volante que tem mais pegada na marcação do que o Caio Alexandre. Ou seja, pode ser interessante em alguns momentos você utilizar o jogador. A questão da qualidade técnica fica aquela dúvida. Será que é um jogador butinudo, que ele vai desarmar e não consegue fazer mais nada com a bola? A gente não dá pra ainda chegar a uma conclusão 100%. Eu sei que vai ter torcedor que vai falar que ele é horroroso, que não dá, que não tem como. Mas assim, a minha visão é essa. A minha visão é, não teve minutos suficientes pra gente poder chegar a uma conclusão sobre o Luiz Otávio. Já sobre o Cícero é diferente. A gente já cansou de ver o Cícero jogar. Cansou de se irritar com a morosidade do Cícero, né? Aquele joguinho de lento, é muito lento. O Cícero parece uma tartaruga em campo, que fica olhando de um lado para o outro, né? Aquela coisa lenta, devagar. Parece que o jogo do Botafogo, quando a bola cai no pé do Cícero, ele fica em slow motion, né? Então assim, é um jogador que realmente não tem condição. Na minha opinião, o Cícero não pode jogar mais pelo Botafogo. Infelizmente, ele ainda tá no grupo, tem que sair. Tomara que o Botafogo consiga tirar o Cícero do elenco, porque realmente, assim, você pensar, o Honda não vai jogar, o Caio Alexandre não vai jogar, aí você vai botar o Cícero e o Luiz Otávio. A perda de qualidade é significativa, tá? Não digo nem tanto pelo Luiz Otávio, já que eu acabei de falar aqui que não teve minutos de jogo suficiente na posição dele, tá? Isso vale destacar, porque os primeiros 2 jogos ele jogou de titular como 10, então não conta, né? Invenção do Valentim. Mas jogando na posição dele, não dá pra cravar. Eu acho que tem que dar uma segurada, aguardar ver ele jogar mais vezes pra gente poder chegar a uma conclusão. É um jogador que agrega ou não é uma peça inútil no elenco, né? Eu sou dessa visão. Já o Cícero não, a minha visão é, Cícero não dá, Cícero tem que sair. Então assim, se a gente avaliar o elenco do Botafogo em termos de volantes, a gente tá mal servido.
Num campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, isso é perigoso, porque dificilmente o Caio Alexandre vai jogar todas as partidas. Naturalmente, um volante, ele faz mais falta, ele tem às vezes que parar uma jogada tomando cartão amarelo, ele pode ser suspenso. O ideal é que o Botafogo tivesse um outro jogador no elenco que tivesse o mesmo nível de qualidade do Caio Alexandre. Por exemplo, um jogador que foi especulado, mas que teoricamente não vem, porque a diretoria do Botafogo é uma caixinha de surpresa, é o Obi Mikel. O Obi Mikel, o nigeriano, seria uma grande peça para o elenco. É uma pena que na negociação ele pediu tão alto e o Botafogo não tem condição. É um cara experiente, né, tem qualidade e agregaria muito, né, ainda mais se você comparar. Você prefere quem? Obi Mikel ou Cícero? Acho que não tem nem discussão, né? O Obi Mikel seria um grande ativo aí do Botafogo, pena que teve essa questão aí salarial e o jogador não vem. Mas se a gente trouxer um outro volante, pelo menos para fazer essa sombra ao Caio Alexandre, inclusive porque ele vai oscilar, seria fundamental no meu entendimento, tá? Então, nesse setor do campo, volante, o Botafogo não está tão bem servido assim. Temos um ótimo titular de primeiro volante, mas não temos um outro jogador da mesma qualidade. Só que aqui eu estou destacando o seguinte: eu não acho que o Botafogo precise contratar um primeiro volante butinudo, tá? Aquele jogador que só desarma, é um jogador que desarma e toca pro lado. Esse tipo de jogador não tem que ter mais espaço no Botafogo. É o tipo de jogador que dá raiva. O Jean, por exemplo, a torcida falava, tem que botar o Jean, tem que botar o Jean. Só que o Jean, ele batia, fazia falta, roubava a bola de vez em quando e passava pro lado. O Jean, quando avançava, era um Deus nos acuda. Não fazia nada, não agregava em nada. Então o Botafogo, se trouxer uma outra peça, tem que ser um volante moderno. Um volante que saia pro jogo, que apareça, que tenha sim a qualidade no desarme, mas que também faça essas outras funções. Não dá pra gente ficar regredindo, pedindo volante butinudo, volante marcador só. Não tem condição. Eu sou totalmente contra isso, inclusive gravei um vídeo falando que o Botafogo não precisa de um volante de marcação. O que a gente precisa é de um volante que saiba jogar. Isso é fundamental pro time do Botafogo, principalmente pela forma como o Autuori monta o nosso time. Não cabe nesse time um volante que só marca e toca pro lado. Não cabe. Falando sobre os meias, a gente tem Honda e Bruno Nazário. Sim, no elenco principal, segundo o site oficial do Botafogo, só tem Bruno Nazário e Honda. Lembrando que o Honda, com o Autuori, tá jogando de volante, tá? Então ainda tem isso. A gente tem dois meias, só que um joga de volante, tá? É a função que o Paulo Autuori escolheu pro Honda. A qualidade do Honda eu não preciso falar. O que a gente precisa falar do Honda é a participação dele no jogo. Eu não espero do Honda dribles, jogadas plásticas, não espero isso. Não dá pra esperar. A gente tem que saber qual é a qualidade do jogador. É um grande jogador, sem sombra de dúvida. Não é à toa que o japonês jogou, por exemplo, no Milan, no CSKA, que é um grande time da Rússia. Então, qualidade, não dá pra falar que o Japa não tem. Ele tem qualidade e agrega muita qualidade ao meio do Botafogo. O ponto aqui é quão participativo o Honda vai ser nas jogadas de ataque, não só na saída de bola. Por exemplo, não dá para esperar do Honda, na questão defensiva, que ele vai ter aquela pegada intensa na marcação. Isso a gente sabe que não dá para esperar. Inclusive, aqui no canal eu já gravei um vídeo do Honda correr o risco de ser o novo Cícero. Sim, é polêmico isso, mas gravei um vídeo falando sobre isso. Se ele jogar numa função em que eventualmente ele passe a falhar defensivamente, já que ele, assim como o Cícero, não tem pegada na marcação. Uma das críticas que a torcida do Botafogo fazia muito ao Cícero era isso. O Cícero não ajudava nem na fase ofensiva, nem na marcação. Quantas vezes a gente viu o Cícero deixando o cara passar porque ele não tinha como. E o Honda não tem pegada na marcação. Claro que ele pode ter uma melhor leitura do jogo, um melhor posicionamento e ser mais eficaz no desarme, né? O posicionamento é fundamental para isso. Mas se o Honda não começar a contribuir efetivamente na construção ofensiva, a torcida pode cair em cima do japonês, sim. É uma reflexão, tá? Não é uma afirmação, é uma reflexão. Tá? O Honda ser comparado com o Cícero à medida que o japonês não entregar um futebol que a torcida espera dele. E ele jogar numa função longe da área, todo torcedor imaginava o quê? O Honda vai jogar próximo da área. Mas ele jogar longe da área, fazendo só saída de bola e tal, que é uma função importante, essa distribuição inicial do jogo é importante. Não dá pra gente negar. Se você tem uma boa saída de bola, você tem a maior possibilidade de construir a jogada mais adiante. Isso é óbvio, né? Fundamental. Mas o Honda precisa participar do jogo chegando na área adversária. Porque o Honda tem qualidade para, em uma bola, botar um jogador do Botafogo na cara do gol. Então não dá para o Honda só ficar lá atrás tocando a bola de um lado para o outro.
Acho que você vai concordar comigo. É sim uma função importante, mas o Japa tem qualidade mais do que suficiente para fazer a diferença pisando na área do adversário. E é isso que eu espero do Honda. Se ele, mesmo jogando de volante, fizer essa função de pisar na área do adversário, a gente tem um grande jogador que em alto nível vai fazer a diferença e vai trazer respeito dos adversários para o Botafogo. O meu receio em relação ao Honda é ele só ficar nessa função que o João Paulo fazia. Só que a gente espera mais no Honda. A gente espera que ele tenha o chute de fora da área, que ele dê uma enfiada de bola, que ele coloque os companheiros na cara do gol. É isso que a gente esperava quando o Honda foi anunciado. E é isso que a gente quer ver no decorrer dos jogos à medida que o japonês foi entrando, né, cada vez mais em forma, pegando aquele ritmo tão importante para todo jogador. Já sobre o Bruno Nazário, a gente tem aí um jogador com 25 anos de idade, que tem um contrato de empréstimo com o Botafogo com uma opção de compra baratíssima, tá? Ainda mais pensando em nível de futebol, mundo do futebol. A opção de compra do Bruno Nazário é de 1,2 milhão de euros. Ou seja, é nada para o mundo do futebol. Então é um jogador que já está agregando muito ao Botafogo, mas que não pode, em hipótese alguma, cair pelos lados do campo. A gente já viu que o Bruno Nazário caindo pelos lados do campo não é tão efetivo quando ele joga centralizado. Então ele é nosso meia principal ali, já que o Honda está jogando mais recuado, e o Bruno Nazário acrescenta muita qualidade ao time do Botafogo. A minha ressalva aqui em relação aos nossos meias é que a gente não tem alternativas, ou seja, nessa função o elenco é mais do que curto, porque se o Honda, que é considerado o outro meia do elenco, está jogando de volante, só sobra um, que é o Bruno Nazário. O Bruno Nazário tem qualidade? Sem sombra de dúvida, a torcida do Botafogo gosta muito do jogador e não é à toa. O problema é que a gente não tem um reserva para o Bruno Nazário. Quem é que vai jogar no lugar do Bruno Nazário nessa função de construção, ali perto da área? Esse é um ponto que a gente tem que pensar. O Calu pode fazer essa função? Será que é a dele? Será que é a melhor posição para o Calu jogar? O Calu já falou que pode jogar em todas as posições ali da frente. Mas será que ele é tão efetivo assim jogando na função que o Bruno Nazário faz hoje? São pontos que a gente começa a questionar e que mostram que sim, temos um time bom, porém não temos várias peças no elenco que possam ser realmente úteis para a gente brigar bem lá no alto da tabela. O Botafogo com encaixe tático, eu acredito que vai fazer um grande campeonato brasileiro, dá para chegar bem longe na Copa do Brasil, tem quem sabe até brigando pelo título, mas no brasileiro que preza por um elenco, né, que você tem que ter um elenco ali mais qualificado, com várias alternativas, a gente começa a perceber que avaliando volantes, meias, a gente está limitado nas escolhas. Tem o Caio Alexandre, o reserva é o Luiz Otávio. Se o Luiz Otávio não jogar, é o Cícero. Aí na meia, o Honda, mas o Honda tá jogando de volante, então só tem o Bruno Nazário. Então a gente começa a perceber que nesse setor do campo, que é tão importante para qualquer time, tá faltando ali opções para a gente saber lidar com as suspensões, com as lesões, com a própria ausência de um jogador por conta do coronavírus, enfim. Seria mega interessante que a gente tivesse mais alternativas de jogadores para essas duas funções. Infelizmente, não é o caso. Infelizmente, o elenco é curto nessas duas áreas e se a gente perder, eventualmente, no mesmo jogo, perder o Honda e perder o Nazário, olha a qualidade que a gente deixa de ter. Perder o Honda e Nazário no mesmo jogo, perder o Honda e Nazário e o Caio Alexandre, por exemplo, trágico. Então, existe uma preocupação em relação ao nosso meio. Não acho que no meio a gente esteja tão protegido quanto em outras posições, tá? Acho que está carecendo ali de contratar pelo menos mais dois jogadores eu diria, para poder agregar qualidade, para quando um Bruno Nazário sair, entrar um outro jogador que faça ali uma mesma qualidade, né? Tenha uma mesma qualidade dentro do campo de jogo. Se a gente tiver um volante e um meia, pelo menos mais um para cada posição, a gente vai estar melhor protegido, com um elenco mais qualificado para aguentar o Campeonato Brasileiro. O que você acha disso, Fogão? Você acha realmente também que os nossos volantes, meias, a gente não está tão protegido assim? A gente tem 3 jogadores titulares de qualidade, mas que os demais não acompanham esse mesmo nível? No meu modo de ver é assim. A gente tem Cícero e Luiz Otávio como reservas e depois a gente não tem mais ninguém. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, o debate é sempre bem-vindo, você concorde comigo ou não. Deixe o seu like também e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. É sempre muito importante que mais botafoguenses conheçam esse espaço. E, se você não é inscrito, novamente fica o pedido, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.